Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos de volta depois de um tempo sem gravar nenhum vídeo sobre o assunto. Nós estávamos fazendo uma série e agora vou voltar novamente a continuá-la sobre Satanás. E hoje o nosso assunto é Satanás e sua posição muito exaltada. A posição de Satanás no céu era muito exaltada. Ele era considerado o mais importante entre as criaturas angelicais. Judas diz o seguinte, Judas 1 e verso 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, melhor dizendo, o Senhor te repreenda. Pois bem, queridos, a posição de Satanás era tão exaltada que havia um respeito a ele por parte das criaturas semelhantes a ele, os anjos. O arcanjo Miguel não dirigiu, pelo que nós vemos nas Escrituras, ele não dirigiu crítica nem condenação a ele, me refiro a Satanás. Pelo contrário, houve um respeito à autoridade, mesmo Satanás sendo um anjo caído, estando numa posição de anjo caído, como somos criaturas diferentes, não temos o temor e muitas vezes agimos totalmente diferente, não respeitando a autoridade, falando mal de autoridades. Não estou me referindo aqui a discordar. Discordar é uma coisa. Falar palavras de ofensas é uma outra coisa. E nós vemos aqui que nós somos criaturas diferentes, nós os humanos. E muitas vezes não temos temor e agimos de maneira oposta. Nós vemos aqui que mesmo Miguel não dirigiu palavra ofensiva, porque quando Lúcifer ainda estava no céu, a posição dele era um pouco maior, ele era um chefe de uma autoridade muito alta, e mesmo assim ele não dirige a ele palavra infamatória. Pois bem, Satanás é conhecido como a potestade do ar. Efésios 2, ele diz o seguinte: nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vemos aqui que ele é conhecido então como potestade do ar. Mateus 12, 26. Se Satanás espelha Satanás, está dividido, está entre si mesmo dividido, como, pois, subsistirá o seu reino? Novamente, nós vemos aqui a Bíblia dizendo que Satanás tem um reino.
Atos 26 e verso 18. Para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Nota que neste texto está dizendo que ele é um príncipe e que ele tem um reino. Colossenses 1 e verso 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Novamente, esse texto diz sobre império. Satanás possui um título. Ele é considerado o príncipe e potestade do ar. Com isso, fica subentendido que ele é possuidor de um reino, o qual indica a sua autoridade e poder em relação às regiões celestes. A Bíblia fala mais coisas sobre ele. Satanás na terra. Agora o texto vai tratar sobre ele na terra. Satanás foi expulso do céu e lançado à terra. O texto aqui diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Os anjos de Deus foram criados antes do homem. Então, a queda de Satanás, muito provavelmente, aconteceu antes da origem da vida humana. Jó 38 e verso 4 diz: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E Jó 38, 7 diz: quando as estrelas da alva juntamente alegre cantavam, e jubilava todos os filhos de Deus. Quando Deus criou Adão, lá estava Satanás para seduzir e arruinar a sua vida. Com o passar do tempo, Adão deixou de obedecer a Deus e passou a obedecer ao enganador. O livro do Gênesis, mais especificamente o capítulo 3, narra essa história em detalhes. A partir de então, começa a história de sofrimento, doenças e perturbação da humanidade. A partir de que o homem cai, desobedece a Deus. Vemos então onde Satanás estava. Aqui cabe essa pergunta. O texto do Gênesis mostra que Satanás estava no Éden, isso é, na terra. Na mesma dimensão do homem, ele tinha acesso a toda a criação de Deus. Depois de pecar, o homem foi expulso do jardim e Deus colocou uma guarda para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida até a vinda de Jesus. E daí o homem precisou de um plano de salvação já estabelecido por Deus para o homem. Gênesis 3, 22 e 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O verso
23 diz: o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ao que tudo indica, Satanás estava sozinho na terra, pois ela ainda não havia sido povoada até então. Essa foi a razão pela qual Deus advertiu o homem para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós encontramos em Gênesis 3 e verso 3. No decorrer da história, descobrimos que o homem estava fora do jardim e iria se multiplicar. Então Satanás sentiu a necessidade de criar uma estratégia para colocar em prática o seu plano, ou seja, tornar o homem como um escravo. Como rei do mundo, logicamente queria assegurar o seu reino, levando o homem cativo para obedecer os seus planos. Mas Deus sabia de todas essas coisas, e ele então trouxe Jesus Cristo na forma de homem para morrer pelos nossos pecados e nos garantir a vida eterna, e novamente temos acesso à árvore da vida, que foi impedida quando Adão pecou, foi impedido de participar do fruto da árvore da vida. E agora temos esse direito novamente por encontrar em Cristo a salvação eterna e o perdão dos nossos pecados. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.